Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um louvor e palavra desta quinta-feira. É sempre muito bom estarmos na presença de Deus, em comunhão com os irmãos, para dividirmos da palavra de Deus graciosa em nossa vida e louvarmos ao nosso bom Deus. Boa noite, pastor. Boa noite, missionária. Boa noite, todos os irmãos. Prepara o melhor culto que você pode prestar a Deus. Lembrando, louvor e palavra é culto. Você está na sua casa ou em algum outro local, mas é culto. Cultue com todo o seu coração, louve com todo o seu coração. Tem alguns irmãos que na hora do louvor sai, vai visitar a internet e depois volta. Não, concentre-se agora para meditar na palavra, para louvar a Deus. Transforme mais este momento, nessa quinta-feira à noite, num momento único de comunhão profunda com o Pai. E lembrando, pra gente não ficar lembrando bem no meio do louvor e palavra, já pega, já deixa a curtida no louvor e palavra, já compartilha nas redes sociais, coloque embaixo as músicas que você quer louvar, os cânticos que você gosta, vamos todos interagir. Coloca a palavra que está falando no seu coração, coloque os comentários aí no chat, Vamos fazer deste culto, desse louvor e palavra, uma comunhão profunda com Deus e a comunhão também aqui com os nossos irmãos. A tecnologia nos dá isso, mesmo distantes, nós estamos juntos no mesmo espírito, compartilhando da mesma palavra. Iniciando o louvor e palavra desta noite, então vamos orar a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade. Que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor fale ao nosso coração por meio dos louvores e, obviamente, por meio da sua palavra. Oremos. Deus eterno, obrigado, Pai. Obrigado porque estamos na sua presença nessa quinta-feira. Obrigado porque mesmo à distância podemos nos reunir como sua santa igreja e podemos meditar na sua boa e perfeita vontade, ó Pai. Aceite os louvores, Senhor, aceite a nossa adoração. Adoramos a Ti, que é o único digno de receber todo louvor e toda adoração, ó Pai. E também fale conosco, fale profundamente por meio da Sua santa palavra. Tudo que for falado aqui seja para edificar a Sua igreja, Senhor, seja para honra e glória do Seu santo nome. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, hoje a palavra é tão maravilhosa, como sempre. Nós vamos falar sobre o Salmo 130 e já vamos abrir este louvor e palavra lendo este texto. Salmo 130 diz assim, me acompanha aí na tela. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém. Amém. Guarda aí no seu coração o que nós lemos, que daqui a pouco a gente vai falar de cada versículo desta leitura e meditar na palavra de Deus. Vamos começar louvando em Tua presença. Existe um lugar, essa fenda da rocha que simboliza o lugar de intimidade com Deus, onde Moisés viu a glória do Senhor passar, Neste momento também vamos entrar na mais profunda intimidade com o nosso Senhor, para que possamos ver a Sua glória por meio da palavra, por meio do louvor, possamos sentir plenamente a Sua presença. Pedido da nossa irmã Jéssica. Amém. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a Ti. Em Tua presença, em Tua presença, existe um lugar aconchegado ao Teu coração. Em Tua presença,
onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama e os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Amém. A presença do Senhor é o lugar onde você quer habitar? Amém. Amém. Irmãos, vamos meditar um pouquinho então nesse texto de Salmo 130. Eu gostaria de reler o versículo 1, 2, 3 e 4, que é a temática aí desse primeiro bloco. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Esse é o primeiro e o segundo versículo. Aqui, pastor, mostra claramente que o autor deste salmo estava em alguma situação de angústia. Quando ele descreve, das profundezas eu clamo a ti, é como se ele estivesse expressando, eu imagino, que ele está assim no fundo do poço, ou numa cova profunda, onde ele vê dos lados e não vê uma saída, uma situação aí bem complicada da sua vida, como todos nós passamos. Isso já é um consolo para nós, porque mostra que lá também nossos irmãos, né, aqui não deixa claro de quem é esse salmo, mas esse salmista, ele estava numa situação de dificuldade, como muitas vezes acontece conosco. E ele, então, faz o que é muito certo para quem conhece a Deus e confia em Deus, que é clamar a Deus. Ele clama ao Senhor e suplica que o Senhor incline os seus ouvidos a este clamor. Então vem o versículo 3. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Amém. É um pouquinho do gancho do que nós ouvimos na palavra de domingo, através do nosso pastor. Ele fala o seguinte, ele trouxe um texto de Miqueias, né, em que fala: eu estou sendo exigente demais, meu povo. E agora eu me recordo de um texto em Isaías, eu até separei aqui, quero ler com os irmãos. Um texto de Isaías que diz assim, que é bem parecido com esse texto de Miqueias, que fala, Isaías 43, 26. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Aqui Deus está dizendo, nos provoca a uma pergunta. Quão bom você é o suficiente para falar comigo? Quão bom você é suficiente para argumentar comigo, para fazer alguma coisa comigo, para reclamar para mim? Porque aqui o salmista fala, se o Senhor registrasse os nossos pecados, irmãos, pensa assim, nosso Deus é muito, muito justo, Ele é a própria justiça. E se esse Deus que é a absoluta justiça computasse, contasse, considerasse cada falha nossa, cada erro nosso, cada transgressão nossa, quem subsistiria na presença de Deus? E não é que Ele não possa fazer isso, pelo contrário, Ele é justo o suficiente para fazer isso. Mas Ele fez tudo isso e, como o pastor sempre fala, Ele descarregou tudo isso na pessoa de Jesus Cristo. Para que quando Ele olhasse para nós, Ele olhasse pessoas remidas, pessoas que não devem mais nada, porque o seu Filho amado já pagou por tudo. E aqui eu gostaria que nós refletíssemos como nós nos dirigimos a Deus. Pastor, eu lendo esse texto eu pensei, ninguém é bom o suficiente para louvar a Deus, a esse Deus que é tão perfeito e justo. Ninguém é bom o suficiente, na verdade, para dirigir qualquer palavra a esse Deus. Nós não somos bons o suficientes para até pedir perdão
ou para fazer qualquer coisa, para nos reclamarmos, para nos queixarmos contra Deus, ou para falarmos qualquer coisa, até para dizer, Senhor, me salva, inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Até para isso nós não temos sequer qualquer capacidade, qualquer competência, digamos assim, ou qualquer bondade que nos faça merecer a atenção de Deus. Nesta noite, irmãos, como você se dirige a Deus? A gente se dirige a Deus, né, pastor, muitas vezes como um ser normal, um ser humano normal, para falar com Ele com toda astúcia, com toda a coragem, assim, né, dizendo, eu posso falar com Ele livremente. Sim, podemos, mas não é porque podemos que devemos nos dirigir dessa forma, sem temor. Ele só permite isso porque Ele é misericordioso e porque Ele vê Jesus em nós, o sangue de Cristo em nós. Mas nós não somos bons o suficiente, irmãos, o suficiente para tocar para Ele, para cantar para Ele, para falar da palavra dEle, para carregar o nome dEle em nossos lábios, para dizer por aí que a gente é cristão. A gente não é bom o suficiente. Porque se Deus realmente discutisse com você a sua inocência, o quanto você é certinho, ou seus pecados, ninguém escaparia. Nós estamos sempre devendo eternamente para o nosso Deus. Não é isso, pastor? Nós não temos crédito nenhum para chegar à presença de Deus e para falar com Deus, muito menos para exigirmos algo. Eu me lembro agora da própria história de Jó. Em certo momento da história, Jó ele fica realmente chateado e ele começa a reclamar com Deus. E é muito interessante, irmãos, vejam bem a história de Jó. Jó tinha tudo e perdeu tudo, literalmente chegou ali, inclusive, né, a ter a sua saúde totalmente devastada, né, com as feridas que saíam assim do seu corpo. E quando ele começa a reclamar com Deus, Deus ele não vem e não fala assim, tadinho de Jó, fique firme, porque, né, você se livrará disso. Deus ele não passa a mão na cabeça de Jó, pelo contrário, ele fala assim, quem é você, Jó, para discutir comigo? Para contender comigo, né? Quem é você, Jó, para se impor achando que realmente você, né, você tem algum crédito para comigo? Será que não fui eu que criei o universo? Será que não fui eu que fiz os montes, que fiz, né, todas as estrelas, que criei tudo? Será que não sou eu que sou o Deus Todo-Poderoso? E acho que, se eu não me engano, irmão, são os 2 ou 3 capítulos que Jó ouve um monte de Deus, né? Jó, ele chega na presença de Deus, né, achando que ele pode reclamar, né? E do ponto de vista humano, irmãos, era uma situação muito crítica. Mas nem numa situação dessa, Deus permitiu, né, a oposição, a afronta, porque Deus é Deus, Deus é o Criador. Amém. Então Deus se coloca ali como Criador. Espera aí, Jó, vamos com calma, vamos deixar as coisas nos devidos lugares. Acho que falta hoje em dia, né, é termos a noção real de quem nós somos, de quem Deus é Deus. Esse primeiro bloco, justamente o foco que eu gostaria de ressaltar nessa mensagem é o temor. Irmãos, devemos temer a Deus. No Salmo 123, pastor e irmãos, tem uma metáfora muito interessante. Eu vou ler, os irmãos tentam imaginar o que quer dizer essa metáfora. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão sempre atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Amém. Eu imagino aqui o que o salmista vislumbrou. O servo que teme muito o Senhor, na hora que ele levantar a mão para dizer sim ou não, você lembra alguns filmes que mostravam assim, um rei, um soberano ou César, quando trazia um condenado, um acusado, ele fazia assim com a mão? Muitas séries antigas mostram reis assim, né? Ele faz assim com a mão, é para morrer. Ele já decretou a condenação. Se ele faz assim, perdoa e deixa viver. É mais ou menos nesse sentido que esse salmista está traduzindo o seu sentimento. Ele está necessitando que Deus tenha misericórdia. Estamos atentos à mão de Deus, como os servos estão atentos à mão do Senhor,
ou as servas à mão da sua senhora. O que mandar, vou fazer. O que ele ordenar, vou agradar, para que ele tenha misericórdia da minha vida. Irmãos, falta-nos muitas vezes este temor. Muitas vezes nós reclamamos para Deus, sempre dizendo um argumento, né? Como Jó, mas Senhor, eu tenho te servido, eu tenho feito as coisas certas, eu tenho feito as coisas da sua obra, tenho me dedicado e o Senhor não libera essa causa, o Senhor não abre essa porta. A gente contende com Deus, a gente argumenta com Deus, sendo que independentemente de tudo isso, na hora que o Senhor fizer assim, nós estamos acabados, irmãos, acabados. Da mesma forma que com o sopro Ele nos criou, com a sua palavra, Ele também pode fazer com a sua palavra e com o seu sopro nos fazer destruir. E a gente fala com Deus como a iguais. A gente fala com Deus, discute com Deus como a iguais e se coloca na sua presença como se fôssemos alguma coisa. Sendo que o que nós deveríamos dizer é: esperamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque se Deus colocasse na ponta do lápis cada pecado meu, cada pecado seu, a gente vai ter que implorar muito por misericórdia, irmãos. Não é verdade? Inclusive, muita misericórdia. Palavra de domingo, o terceiro ponto, viver humildemente na presença de Deus. É justamente isso. Sim. A humildade na presença de Deus é reconhecermos quem nós somos. Né? E quando você é humilde na presença de Deus, os irmãos vejam, todos esses textos, o salmista, o profeta, todos pedem a Deus. Né? Mas existe a forma de pedir. O estado de espírito. Existe a forma de se relacionar. É realmente pedir, sabendo que Deus é soberano, para fazer da forma que Ele quer, como Ele quiser. Então é uma petição humilde. Senhor, se o Senhor tiver misericórdia... Em alguns textos, né? Se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor quiser assim fazer, faça, né? Estou aqui. E não no sentido de que o Senhor tem, deve, né? E por que isso acontece comigo? Porque não deveria acontecer nada dessas coisas comigo. Né? Isso é viver humildemente na presença de Deus. Reconhecendo a soberania e sabendo o que Ele vai fazer, se Ele quiser fazer, da forma que Ele quiser fazer e quando Ele quiser fazer. E quando recebermos um não para nós também, ok, Deus é soberano, amém. Sabemos, né, que Deus ele pode dar o sim, o não e o espera. E seja lá qual for a resposta de Deus, nós nos submetemos à sua resposta com alegria. Amém. Com alegria. Né? Falando, obrigado, Pai. Né? É um não, é um sim, mesmo assim, obrigado, Pai. Isso mesmo, pastor. Vou ler alguns textos ainda que falam sobre isso. Salmo 25, 6 a 7. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Quando nos dirigimos a Ele, devemos pedir: Senhor, não considera o meu pecado. Não lembra do meu pecado, porque se o Senhor lembrar dos meus pecados, da infância, juventude, atuais, né, de ontem, de hoje, eu não teria escapatória. Mas apenas lembra da sua própria compaixão, da sua própria misericórdia. Lembra de mim, porque o Senhor é bom. Então, é como o pastor disse, se Ele der, é porque Ele é bom. Se Ele não der, também Ele continua sendo bom. Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que qualquer resposta que Deus nos dá, na verdade, no fim, é para o nosso bem, não é para o capricho próprio de Deus. É para o nosso bem. Até eu e o pastor viemos falando sobre isso ao nosso filho Samuel na volta da igreja domingo. Que Ele não é um Deus carrasco que nos impõe a sua vontade porque Ele quer que seja assim. Não. O que Ele quer fazer sobre nós é para o nosso próprio bem. E esse nível de confiança é que nós devemos atingir diante de Deus. Mas nesse primeiro momento vamos só meditar nesse texto. Né? Senhor, não lembra do meu pecado, não considera não, por favor. A gente realmente tem que falar, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, não lembre do meu pecado. E eu lembrei agora, pastor, do texto de Joel, aquele texto famoso de Joel 2 que fala assim: rasguem seus corações e não as vestes, voltem-se para o Senhor, transformem seu riso em lamento. E aí ele termina assim no 14. Quem sabe o Senhor se voltará? Quem sabe o Senhor não trará a maldição sobre vocês? E quem sabe o Senhor, ao passar, deixe uma bênção para vocês. Amém.
Então, fazendo tudo isso, toda essa humilhação diante de Deus, esse quebrantamento, ainda assim, quem sabe, ainda assim a gente consiga alguma misericórdia da parte de Deus. É assim que nós devemos nos aproximar, não só hoje, todas as vezes que oramos a Ele, cantamos a Ele, servimos a Ele na igreja, nosso sentimento tem que ser este, eternamente. Amém. Deus não é um Deus birrento. Não. É um Deus que está fazendo picuinha com os humanos. E a gente acha que é, né? Só que no final, a resposta é sempre dele. A resposta final que vale, que prevalece, é sempre dele. Ponto. Não tem o que discutir. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele age na nossa vida, né? Vamos falar sobre isso depois de uma forma positiva na nossa vida, mas a resposta final é sempre dele. E vivamos humildemente na sua presença. Quem sabe, Ele volte os olhos, né, os ouvidos para nós e nos abençoe assim, de acordo com a nossa vontade. Porque nos abençoar Ele vai, né? E que Ele ouça a nossa oração. Amém. Agora, muito apropriadamente, vamos declarar a soberania de Deus através de Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre a minha vida, sobre aquilo que pedimos, aquilo que falamos. Ele é soberano. Vamos cantar. absoluto, Ele é soberano, Ele é tremendo, Ele é perfeito em nossa vida. Vamos continuar lendo o 5 e o 6 deste Salmo 130, que diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Irmãos, se nós olharmos o contexto deste texto, temos muito claro que este salmista, ele tem muito claro que ele é um devedor do Senhor, que ele não merece a misericórdia do Senhor, que os pecados dele são muitos.
Mas ele fala assim, mas eu vou pôr a esperança em Deus de que Ele vai exercer a sua misericórdia na minha vida. Você vê como é importante o que o pastor fala, né? A gente não pode só pegar um versículo e interpretar de qualquer maneira. Se a gente só olhasse assim, esse versículo 5 e 6, espero no Senhor com todo o meu ser. Você pode pegar esse texto e aplicar assim para algo que você está desejando agora. Ai, pastor, eu estou aqui esperando que saia uma resposta de bênção, um emprego que eu fiz a entrevista, uma porta de bênção aí. E eu coloco lá, espero no Senhor com todo o meu ser, né? Não é esse o contexto. O contexto aqui é o salmista está esperando que Deus exerça sua misericórdia, embora ele não mereça. Ele está esperando a mão do Senhor não fazer assim, mas fazer assim. E ele fala assim, espero, e a minha esperança é o quê? A sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus nos promete a sua fidelidade. Então a minha esperança é, já que o Senhor prometeu que se eu confessar o meu pecado, Ele me perdoaria. Que Ele não desprezaria um coração quebrantado e contrito. E que se eu falar com Ele com toda a humildade e me humilhar, quem sabe Ele se voltará para mim? Eu estou fazendo isso, esperando que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E de que forma Ele faz isso? Ele traz aqui uma metáfora de novo. Como as sentinelas esperam pela manhã. O que acontece com as sentinelas à noite? Eles não têm uma visão clara. Eles têm medo. Eles estão receosos. A qualquer momento o inimigo pode vir sorrateiramente de qualquer lado. Porque é noite. A gente não tem uma visão clara do que está acontecendo fora dos muros. Então tudo que um sentinela quer é passar desta noite vivo. Tomara que nada aconteça de ruim a nós, a nossa cidade, porque nossa responsabilidade é proteger a cidade. E eu imagino que os sentinelas, os guardas que fazem a troca, né, toda noite, eles têm assim, cada manhã que aparece, ele vai trocar de turno, ele dá aquele, ufa, nada aconteceu esta noite, tá tudo bem. Mais uma noite, o dever cumprido. E ele fala, o salmista, que o sentimento é o mesmo, estou esperando como um sentinela aguarda que chegue de manhã. Ou seja, estou esperando que o Senhor tenha misericórdia por mim amanhã quando eu acordar, no dia seguinte e no dia seguinte. Mesmo que amanhã e no dia seguinte, certamente eu peque, eu falhe com Deus, eu vacile contra Deus. Mesmo assim eu espero que o Senhor continue tendo misericórdia da minha vida, não retire de mim a sua presença, não retire de mim o seu Espírito. E a gente pode até lembrar de uma outra metáfora que o salmista coloca, Davi no caso, como a corça suspira pelas águas, eu espero no Senhor. Ou seja, a corça está morrendo de sede, eu preciso que o Senhor exerça essa misericórdia em forma de água e venha me refrigerar. A corça está andando por montes e desertos, ela está sedenta e ela precisa da presença de Deus. É dessa forma que nós esperamos. E por que nós podemos ter essa esperança, irmãos? Porque a Bíblia fala aqui nesse próprio Salmo, eu espero, né, no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra é que ponho a minha esperança. Amém. Irmãos, Hebreus 10:23 fala assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém. Então, pastor, nós só conseguimos confiar e esperar nesse Deus porque Ele é fiel. Se nós estivéssemos servindo a um Deus inconstante, a um Deus instável, né? Como o pastor usou a palavra, um Deus birrento, que se Ele está de bom humor, Ele abençoa, se Ele está de mau humor, Ele castiga. Nós não teríamos a esperança nessa fidelidade do Senhor. Mas Ele é fiel. A Bíblia fala que Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Ele é um Deus imutável. Tiago fala que Ele é um Deus sem sombra de mudança. Pai das luzes, né? Quem não há sombra de mudança. Só por isso, nós sabemos que embora nós sejamos inconstantes, embora nós sejamos instáveis, devedores, juramos amor a Deus hoje e amanhã já estamos quebrando esse juramento, nós podemos confiar nesse Deus, que Ele vai exercer a misericórdia na nossa vida se nos humilharmos de coração, porque Ele é fiel e não porque nós temos alguma parte nessa fidelidade. Amém? Amém. Irmãos, não vamos esperar no sentido de, nosso esperar é muito diferente, não é esperar para ver. Esperar para ver aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, aquela bênção que Ele vai trazer. Se nós sabemos que Ele é fiel,
Nosso esperar é o quê? Esperar aquilo que a gente já sabe. Esperar aquilo que a gente já vê com os nossos olhos espirituais. Esperar aquilo que a gente já acredita, que é um pouco do que nós adiantamos. É esperar que seja sim, seja não. Seja pela direita ou pela esquerda, não importa. O que vier da parte de Deus é para a minha bênção, é para o meu bem, para que eu não me desvie dos seus caminhos. Se aquilo que você acha que é muito bom, Deus não te der, e você não entender o porquê, mas Senhor, é para te servir, é alguma coisa boa. No fundo, Deus sabe que aquilo pode afastar você dos caminhos de Deus. Ou porque simplesmente não é o momento de receber. Ou não é a vontade de Deus te dar, porque no final vai redundar ou vai resultar em algo não bom para você, em termos de relacionamento com o Pai. E aí, acho que acredito eu, que a grande diferença entre o nosso esperar, o esperar do crente com o esperar do não crente, é que nós esperamos confiando já no resultado. Que o resultado, independentemente do que seja, é sempre para o nosso próprio bem, nossa própria bênção. Amém. Nosso Deus é muito bom. Amém? Vamos louvar mais um. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Complete o resto. Tu és o Deus da minha salvação. Glória a Deus. Vamos engrandecer o Deus da nossa salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Louvemos. Aleluia.
tradução. Louvemos ao Senhor sempre. E sempre com o coração de que, quem sabe, Ele vai aceitar o nosso louvor. Quem sabe, Ele se incline para receber a nossa adoração. Continuando a meditação do Salmo 130, agora vem o 7 e o 8, os últimos 2 versículos. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Esse último versículo mostra o quanto ele estava temeroso por conta das suas culpas. Minhas culpas são tão grandes, Senhor. Se eu contar toda a minha vida aqui, nem preciso, que o Senhor já sabe, quem é que escaparia? Mas eu tenho a minha esperança nesse Senhor que tem o amor leal. Então ele redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém. Aqui nós vamos fechar então. Falamos do temor e do esperar pela misericórdia de Deus. E agora o terceiro bloco vai falar sobre a boa notícia. E a boa notícia é que nosso Deus é um Deus do amor leal. Amém. Irmãos, a lealdade, se nós buscarmos o conceito, significa ter fidelidade a um compromisso assumido. Então, quando a gente fala assim, aquele amigo é leal, um amigo leal. Esse amigo assumiu um compromisso de ser seu amigo e mantém ali. Nas horas boas, nas horas ruins, ele é um cara leal. Então, a gente fala que ele é leal. Né? Lealdade tem a ver com a fidelidade naquilo que assumiu como compromisso. Graças a Deus, pela sua riqueza da misericórdia, Deus assumiu um compromisso conosco, e é por isso que a Bíblia fala da aliança. Ele quis firmar um compromisso com o povo de Deus, por meio de Jesus Cristo, que é o perfeito consumador da nova aliança, dizendo que eu vou ser o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu vou ser o seu pai e vocês serão meus filhos, né? E quando Deus promete ou assume um compromisso, Ele é leal. Ele não volta atrás. Os irmãos podem ver que mesmo no estudo dos proféticos, tantos avisos foram dados ao povo de Israel e ao povo de Judá, de que eles fossem ali, né, firmes, não idolatrassem, não adulterassem espiritualmente, e o povo sempre caindo, sempre caindo. Eu estou lendo os textos de Reis e Crônicas, irmãos, é só coisa errada. É um rei atrás do outro, só está registrado assim. O escrevente aqui, o autor desses livros coloca: o novo rei assumiu Israel e fez o que o Senhor reprova. Aí passa assim outro versículo: e fez o que o Senhor reprova mais do que o seu pai. E fez o que o Senhor reprova. É só isso. Então Deus usa todos os profetas ali para avisar: parem com isso, voltem-se para mim, se arrependam de coração, que eu vou exercer misericórdia, não permitirei que venha a desgraça sobre vocês. E o povo lá testando o Senhor até o último limite, esquecendo que o Senhor é fiel. Inclusive o Senhor é leal tanto naquilo que é bom quanto naquilo que é ruim. Quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer, irmãos. Então chega a desgraça. Mas mesmo no meio da desgraça, mesmo no meio do castigo, por causa do pecado do povo, Deus mantém a sua fidelidade. Ele levanta profetas. Daniel é um exemplo, Ezequiel é um exemplo. Profetas que atuaram no exílio para que fale do seu amor para o povo, para que mantenha a sua fidelidade. E ele ainda diz: eu vou levar o meu povo de volta para essa terra, eu vou repatriá-los, o templo será reconstruído. Deus sempre mantém a sua fidelidade. Ele não pode, por sua natureza de fidelidade, quebrar a sua aliança. E por causa dessa aliança que ele fez lá para Abraão, que ele cumpriu por meio de Jesus Cristo na nossa vida hoje. Irmãos, a boa notícia é que a gente pode sim esperar com temor que Ele exerça misericórdia sobre nós. Mas essa boa notícia é que Ele é leal, então Ele vai exercer a sua misericórdia sobre nós, desde que nos quebrantemos e nos humilhemos verdadeiramente diante dEle. Amém. Temos esperança, irmãos. Há amor leal em Deus. E aí o versículo fala: Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Eu gostei desse termo aqui, Ele próprio redimirá. Volta lá um pouco no versículo 4. Contigo está o perdão, para que sejas temido. O que a gente deduz desses dois versículos? Que depende exclusivamente de Deus
o sermos perdoados. Nós não podemos fazer nada com relação a isso. Nós não podemos fazer nada com relação ao nosso pecado, porque aqui deixa claro que Ele próprio, Deus é quem vai redimir a gente das culpas, não é a nossa ação, nossa obra, alguma coisa que a gente pode fazer para agradar, não. Ele é quem vai decidir, está na mão dele fazer isso ou fazer isso. Aceitar o nosso pedido de desculpas. E contigo está o perdão para que sejas temido. E é por isso que devemos temer a Deus, porque depende exclusivamente da soberania do Senhor exercer a sua misericórdia sobre nós. Nós não podemos colaborar em nada pela nossa salvação, pela nossa redenção. E é por isso que devemos temer a Deus. Senhor, eu dependo que o Senhor me perdoe. Eu dependo que o Senhor me salve. Eu dependo que o Senhor derrame a sua graça na minha vida para conseguir viver. Eu dependo do Senhor. É a exclusividade de Deus, está na mão de Deus. Por isso que Romanos fala que não depende de quem se esforça, de quem corre, mas de Deus exercer a sua misericórdia. E aí, para finalizar, eu vou falar aqui de um texto de Isaías 43, 25, que é justamente a boa notícia que o Senhor nos dá nesta noite, com seu amor leal. Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões. E por amor de mim, porque Ele é leal, não lembro mais dos seus pecados. Amém. Graças a Deus por isso. Isaías 44, 22 também. Como se fossem uma nuvem, eu varri para longe as suas ofensas. Como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Amém. Irmãos, é na mão de Deus que está o perdão, é na mão de Deus que está a misericórdia, da qual nós dependemos para viver. Por isso devemos temer a Deus. Repare sempre como você se dirige a Ele, como você se relaciona com Deus. Quando a igreja, os mensageiros pregam sobre o orgulho, não é orgulho assim, dito. Eu não preciso de Deus. Na verdade, quem vai para a igreja, ninguém fala disso. Ninguém fala assim explicitamente. Mas quando no fundo do coração nós nos dirigimos com arrogância diante de Deus, achando que é merecedor de alguma coisa, que pode reclamar de algo que não recebeu, ou reclamar de algo que não está vendo, apalpando, a gente está sendo arrogante e orgulhoso diante de Deus. Nunca, irmãos, nunca, de novo, ninguém aqui é bom o suficiente para falar com Deus. Hoje só podemos falar com Deus, fazer este louvor e palavra a Ele, porque Ele nos dá a sua misericórdia e o seu perdão. Amém. Amém, pastor? Amém. Hoje o pastor está quietinho. Tem Estou dia que ouvindo. o pastor fala mais, né? Hoje o pastor está mais... Estou ouvindo, estou meditando juntamente com os irmãos. Espero que os irmãos estejam meditando e degustando também da palavra. Amém? Amém. Coloca no chat, amém? Está degustando a palavra. Realmente, né, tem essa... A palavra de Deus é transformadora. E quanto mais nós meditamos, mais somos lavados, né? Amém. Mais comunhão nós temos. Então, no final... Esperemos o Senhor. Esperemos que Ele exerça a misericórdia. Agora, o nosso esperar é o esperar de que nós sabemos que Ele é fiel. Então, o coração quebrantado, Deus não rejeita. Isso a palavra fala. Então, nós podemos esperar, se quebrantarmos o nosso coração, Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai inclinar os seus ouvidos para nós, porque assim a palavra dele promete. Amém. Ele é imutável. Amém. Né? Ó Senhor, aceita o nosso culto desta noite, né? Vamos então, pegando o gancho desse comentário do pastor, né? O coração quebrantado ele não rejeita, cantar perdão e graça. Pedido do nosso irmãozinho Samuel. Ele pediu perdão e graça, um coração quebrantado. Não rejeitas, ó Deus. Amém. Derrama sobre nós o seu perdão e a sua graça, embora nós não mereçamos. Depois vamos orar, já caminhando para o encerramento de mais um louvor e palavra. Amém. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar,
tua palavra. E pedimos a ti, Senhor, que tenha misericórdia de nós e aceite o nosso louvor. Embora seja um louvor que jamais chegaria à sua altura, Senhor, jamais chegaria àquilo que o Senhor de fato merece. Mas somos criaturas, ó Pai, imperfeitas, cheias de pecado, cheias de fragilidades. Como diz essa canção, confessamos a nossa fraqueza diante do Senhor. E o Senhor sabe muito bem, porque Tu és soberano sobre os céus e sobre toda a terra. Mas porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo e o Senhor derramou a sua graça, sua misericórdia infinita sobre nós. Hoje podemos sim falar contigo, ó Pai, falar contigo. Podemos louvar a Ti, dirigir palavras de louvor a Ti, Senhor. Te agradecemos por essa graça em nossa vida. E agradecemos porque sabemos que, pela Sua palavra leal, se nós louvamos a Ti em espírito e em verdade, o Senhor acolhe o nosso louvor. O Senhor recebe da forma como nós somos e ainda nos agracia com a Tua presença e a Tua palavra. Senhor, continua derramando a Sua misericórdia sobre o Seu povo. Continua, Senhor, conosco, não nos abandones. Não considere os nossos pecados da juventude, não considere os nossos pecados do passado, não considere a nossa fraqueza, mas considere apenas a obra perfeita, o sacrifício perfeito que Jesus Cristo fez por nós. Continuamos, Senhor, rogando pela Sua graça e misericórdia, Senhor, em nossa vida, porque nós precisamos dela, necessitamos dela, dependemos dela, Senhor, para sobreviver, para viver em Tua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor fala a nós com amor, o Senhor fala sobre o Seu amor leal, o Senhor fala sobre nós com a Sua fidelidade. Obrigada, Pai, nesta noite, edifica a vida de cada um dos irmãos pela força do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito, esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Estamos encerrando então mais um Louvor e Palavra. Agora é a hora, né? Isso. Né? Deixa a curtida já. Se não colocou aí o louvor que você deseja, coloca agora, ainda dá tempo, corre pra gente poder cantar. Hoje cantamos a música que a Jéssica pediu, né? A JJ, a música que o Samuel pediu. Te coloca todas aí na programação, na pauta do Louvor e Palavra. Não deixa de compartilhar o programa, coloca nas redes sociais. Tudo isso faz parte de expandirmos o Evangelho, né? Tudo isso faz parte do ID, de fazermos, né, a nossa parte. Antigamente as pessoas iam lá, batiam nas portas, falavam, vou evangelizar, aí batiam nas portas, dá um panfleto. Hoje, mais do que entregar um panfleto ou bater na porta, nós podemos entrar na casa das pessoas, irmãos, por meio do compartilhamento, por meio da curtida, por meio dos comentários. Amém. É muito mais eficiente. Todo mundo, se você olhar, todo mundo está no ponto de ônibus, está no metrô, está lá olhando o celular, né? Então, tem irmãos, sabia que eles acham que isso não é evangelização, que isso não é missão. Não, Deus dá tecnologia para quê? Então vamos fazer a nossa parte. Se antes tinha desculpa de ter que sair de casa para poder fazer missões, agora nem isso precisa. Até isso Deus derramou a graça de fazermos. Graça, né? De facilitar. É lógico que continua sendo importante falarmos pessoalmente, né? Nos relacionarmos, entregarmos sempre aquela palavra de esperança pessoalmente às pessoas. Mas essa é uma grande ferramenta, eu vejo que nós utilizamos pouco, somos tímidos para expandir a palavra do nosso Deus. Então faça a sua parte, né? Deus vai cobrar no final os frutos que nós produzimos, é isso. E material para você produzir, aqui tem um monte, não falta material. Aí no canal da IMP tem já deve ter quase 1000 conteúdos. 1000 vídeos aí. Olha não só, falta irmãos. conteúdo. E acho que, pastor, muitos irmãos também não têm muita noção do quanto de alcance tem esse trabalho. É que a gente não fala muito, né, irmãos? Mas a gente tem pessoas ouvindo
vendo, assistindo esses programas ou esses conteúdos e sendo edificados no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Sim. Então, assim, é um alcance maravilhoso que Deus nos dá por meio desse trabalho. Então, vamos participar também do Reino de Deus. Essa semana mesmo foi um comentário no canal falando, nossa, eu acredito que seja um jovem, um adolescente, eu acredito. Se for algum de vocês, me falem depois, né? Nossa, tenho aprendido muito com esse canal. Tá lá no Louvor e Palavra, num dos programas ele deixou esse comentário no canal. Nossa, tenho aprendido muito. Olha que bênção, irmão. Se por todos esses 1000 vídeos uma alma for convertida, amém, já está feito, né? E quantas pessoas já foram alcançadas, já testemunharam. Então faça a sua parte né, nesse trabalho digital também. Amém. Amém? Lembrando, né, domingo nós teremos nosso EBD, 10h30 da manhã. 9h30, pastor. Nossa, você que é, 10h30. O pastor está no fuso horário antigo. 9h30 da manhã teremos o nosso EBD, participe, não chegue atrasado, né? Conecte ali via Meet, estamos fazendo agora. Depois à noite, 17h25, né? À tarde ainda, teremos o nosso culto presencial. Vamos todos participar, chamem os amigos, chamem os vizinhos para cultuar conosco. Lembrando, o terceiro domingo, o culto de agradecimento, né, o 5º ano de ordenação. Então também vamos fazer uma festa bem bonita para o nosso Deus. Depois, no último sábado, o projeto das mulheres, né, aquele bate-papo sobre ansiedade, depressão. Mesmo você que não é da Igreja Missão Presbiteriana, que você está vendo aqui, está em São Paulo, né, você consegue, vai lá na nossa igreja e participe dessa conversa. Vai ser uma conversa, né? Último sábado, 28, 19 horas. Isso, vai ser uma conversa sobre ansiedade, depressão, o mal que tem atacado o mundo inteiro e as mulheres têm sofrido bastante com isso. Então, aproveita, se você não souber onde fica, passa a mensagem pra gente aí no canal da IMP que a gente passa certinho o endereço. Amém? Amém. Então, Deus abençoe todos os irmãos. A paz. A paz, shalom.